Você está pensando em migrar seu MEI para a microempresa, mas não faz ideia quanto isso vai custar. Então fique aqui comigo porque nos próximos minutos eu vou te mostrar todos os valores reais para 2025, desde as taxas obrigatórias até os custos mensais que você vai ter depois dessa migração. E no final, ainda vou te dar uma dica importante sobre como fazer essa transição de forma inteligente para não desperdiçar dinheiro e nem o seu tempo. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa importante que muita gente confunde. Quando falamos em migrar de MEI para ME, na verdade você está saindo de um regime que é o microempreendedor individual e entrando no outro regime que é a microempresa, também tributada pelo Simples Nacional. O MEI é um regime especial dentro do Simples e quando você cresce, geralmente você migra para o próprio Simples Nacional mesmo, o que é mais vantajoso para pequenas empresas. Existem outros regimes como o lucro presumido, o lucro real, mas o Simples ele costuma ser a melhor opção para quem está começando nessa transição. Antes de falar dos custos, é importante você entender quando é o momento certo de fazer essa migração. Se você está faturando aí próximo dos R$81 mil por ano ou já ultrapassou esse limite, não tem jeito não tem o que fazer. Você precisa fazer essa migração. E aqui está um ponto crucial que muitos empreendedores ignoram. Se você continuar no MEI depois de ultrapassar o limite, pode desenquadrar automaticamente pela Receita Federal, ainda pagar multa e juros sobre a diferença dos impostos. É como se você estivesse devendo a diferença entre o que pagou no MEI e o que deveria ser pago no Simples Nacional. Agora vamos ao que realmente importa, os custos. Vou te dar um exemplo prático para você entender um pouquinho melhor. Imagine um empreendedor que está faturando aí R$15 mil por mês, R$180 mil por ano, bem acima do limite do mês, certo? Agora, olha quando ele gastaria para fazer essa migração. O primeiro valor que você iria pagar é a taxa da junta comercial para fazer o processo de transformação. Quando você se desenquadra do MEI, sua empresa precisa de um novo documento constitutivo, porque aquele certificado, o CC-MEI, ele não vai valer mais. Esse processo é feito na junta comercial do seu estado. E aqui as taxas elas variam um pouquinho. Já vimos processos custando aí desde mais ou menos R$80 em São Paulo até R$600 no Rio de Janeiro. Mas a média nacional gira entre R$200 e R$400. Então já coloca isso aí na sua conta. Seria legal você anotar também. Além da taxa, você vai precisar pagar o honorário da contabilidade para fazer todo esse processo de desenquadramento e transformação, onde as coisas variam bastante, porque cada escritório tem a sua política e os seus preços. Algumas contabilidades não cobram esse processo inicial, mas te prendem a um contrato de fidelidade. Preste bastante atenção nisso. Outras cobram valores que podem variar entre R$500 até R$1.500, dependendo da complexidade da sua empresa e dos serviços que serão inclusos também. O importante é você saber que esse é um investimento único para fazer a transição corretamente. Depois que você faz a migração, aí começam os custos mensais. E o primeiro deles é o certificado digital. Diferente do MEI, agora você vai precisar de um certificado digital PJ para acessar os sistemas da Receita Federal, emitir as notas fiscais e até assinar os documentos digitalmente. O custo médio de um certificado digital hoje fica em torno aí de R$180 por ano. Então você pode dividir isso aí por 12 meses e incluir na sua conta mensal. É um valor anual que você vai precisar renovar todos os anos. O próximo custo mensal, e talvez o mais significativo, é a contabilidade. Depende como você encara isso. No MEI, não precisava, mas agora isso se torna obrigatório. Você precisa de uma contabilidade que está registrada lá no CRC, que é o Conselho, para cuidar de todas as obrigações acessórias. Você não pode fazer tudo sozinho, como as declarações e manter a sua empresa em dia com o fisco. Os valores aqui variam muito dependendo do tipo de empresa, da atividade, quantidade de notas, faturamento, funcionários. Isso pode variar aí de R$400
R$ 200, até valores bem mais altos para operações mais complexas. Tem também as taxas da prefeitura, que são uma pegadinha que muita gente acaba nem sabendo. Existe mais de 5.000 municípios no Brasil e cada prefeitura trabalha de forma diferente. Algumas cobram uma taxa única na hora da transformação, outras cobram taxas anuais, como se fosse o IPTU que você paga da sua casa, e algumas embutem essas taxas no IPTU do imóvel onde você registrou a sua empresa. Essas taxas elas podem variar de R$ 200 a R$ 600 por ano e é fundamental verificar com a sua contabilidade para não ser pego de surpresa depois. Outro custo que aparece é o INSS do sócio. No MEI, você pagava o INSS dentro daquela guia lá de mais ou menos R$ 80, mas agora você precisa recolher o INSS dos sócios separadamente pelo o Prolabore que você vai tirar. O valor mínimo hoje fica em torno de R$ 166, que é 11% sobre o salário mínimo vigente. Dependendo da sua atividade e estratégia tributária, pode ser interessante pagar um valor maior para reduzir outros tributos, mas isso precisa ser analisado caso a caso e tem que ser um outro conteúdo falando sobre isso. E chegamos ao custo que mais impacta, o DAS da microempresa. Aquele DAS de R$ 80 que você pagava no MEI acabou. Agora você vai pagar um DAS baseado no faturamento. Para comércio, as alíquotas começam a 4%, indústria 4,5% e serviços 6%, mas pode chegar alguns serviços a 15,5%. Voltando ao nosso exemplo bem prático que falamos no início, se aquele empreendedor fatura R$ 15.000 por mês com trabalhos de serviço, ele pagaria aproximadamente R$ 675 de DAS, bem diferente daquele R$ 80 no MEI. É um impacto mais significativo na sua conta. Somando tudo, no nosso exemplo, esse empreendedor gastaria aí cerca de R$ 1.200 para fazer a migração inicial, mais os custos mensais de aproximadamente R$ 1.400, considerando contabilidade, certificado, INSS e a guia do DAS de R$ 675. Parece um valor alto comparado aos R$ 80 do MEI, mas lembre-se, se ele continuar no MEI irregular, pode pagar muito mais em multas e juros que pode ultrapassar esse valor. Agora, como prometido no início, a dica mais importante que eu posso te dar é: faça a migração de forma planejada e com o apoio de uma contabilidade especializada, principalmente em negócios digitais. Muitos empreendedores fazem essa transição de qualquer jeito e acabam pagando mais imposto do que deveriam. Aqui na Tax, por exemplo, além de cuidar de toda a migração, a gente vai analisar se existe alguma estratégia de otimização tributária que pode ser aplicada logo após a transição. Às vezes, com a estrutura certa, conseguimos reduzir significativamente a carga tributária mesmo depois da migração, fazendo com que estes custos se paguem com a economia que a gente vai te ajudar a gerar. Inclusive, para alguns perfis de negócios digitais, conseguimos aplicar estratégias que reduzem impostos para níveis muito baixos, como já falei em outros vídeos aqui no canal também. O time também é fundamental nesse processo. Se você está no final do ano e sabe que vai ultrapassar o limite, é melhor planejar a migração para janeiro, aproveitando a mudança do exercício fiscal. Se você já ultrapassou o limite, o ideal é migrar o quanto antes para evitar complicações com a Receita Federal. Cada situação tem a sua particularidade e precisa ser analisado individualmente. E se você está passando por essa migração agora e tem dúvidas, saiba que a Tax está aqui para te ajudar sempre. Fazemos toda essa parte da migração e acompanhamento da sua nova empresa, cuidando de cada detalhe para você não ter dor de cabeça. Entre em contato conosco, o link está aqui na descrição. E se esse conteúdo foi útil para você planejar essa transição, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para mais dicas sobre contabilidade para empreendedores. E se tiver alguma dúvida específica sobre a migração do MEI ou quer sugerir algum outro assunto, pode comentar aqui embaixo. Vamos juntos ajudar mais pessoas a fazer essa transição de forma inteligente e segura.